Bom, ler a estrutura narrativa do livro de Gênesis, tipo, com muita atenção mesmo, é como assistir a um filme onde a direção faz uma escolha de câmera que é absolutamente insana. Insana e muito, muito ousada, né? Muito ousada, porque pensa bem na cena de abertura. A gente começa no espaço sideral, sabe, observando uma escala macro, absurda. Uhum. Vemos a criação do universo inteiro. Os oceanos se formando, a luz e a escuridão se separando, a fundação da própria realidade, basicamente. E aí, a lente começa a se aproximar. O famoso zoom in. Exato, um zoom que vai acontecendo de uma forma implacável. E no final da história, esse zoom foi tão, mas tão extremo, que a gente sai de uma escala cósmica e cai direto dentro da sala de estar de uma única família. Uma família que, vamos ser bem sinceros, está completamente atolada em problemas, né? Nossa, sim, cheia de tensões domésticas pesadíssimas. Eu tô muito animada pra gente mergulhar nisso hoje, porque é uma jornada em tanto. E eu tô super preparado, porque essa é, de fato, a definição perfeita de um funil narrativo. É uma arquitetura literária brilhante. O que a gente tem em mãos nas fontes de hoje é um detalhamento estrutural impressionante desse texto milenar que divide a obra em 8 partes muito claras. E só lembrando pro pessoal que acompanha a gente, a nossa missão nessa exploração aprofundada não é, tipo, entrar em debates teológicos ou religiosos, De né? jeito nenhum. O objetivo aqui é colocar o texto sob um microscópio analítico. A gente quer desvendar a genialidade arquitetônica da coisa toda. Exato. Entender exatamente o mecanismo que os autores usaram para conectar a origem de tudo no cosmos com a mera sobrevivência de um grupo muito específico de pessoas tentando não morrer de fome no Egito. É uma transição de escala que desafia qualquer lógica de roteiro tradicional, para ser bem honesto. Total. E, bom, partindo do princípio de que quem nos ouve já conhece os eventos principais, tipo a criação, o Éden, a Arca, o que realmente chama a atenção nessa primeira grande fase da narrativa, entre os capítulos 1 e 11, é a pura velocidade da degradação humana. É assustadora, não é? A aceleração do caos. Muito. A gente passa da perfeição absoluta lá no Éden, nos capítulos 1 e 2, para um colapso sistêmico global num piscar de olhos. Pois é. A humanidade mal sai do jardim depois da queda no capítulo 3 e já tropeça no primeiro homicídio ali no capítulo 4, com o Caim matando Abel. E logo em seguida temos genealogias e a corrupção se torna tão insustentável no capítulo 6 que, bam, vem o dilúvio. Observando essa estrutura de expansão e destruição, me vem uma analogia na cabeça. Posso compartilhar? Por favor, manda ver. Que toda essa primeira sessão parece muito a rotina de um desenvolvedor de software lançando um programa que simplesmente se recusa a funcionar. Olha, uma analogia bem provocativa, mas como você enxerga as engrenagens dessa comparação funcionando na prática do texto? Pensa na lógica de um sistema, sabe? O desenvolvedor cria o ambiente operacional perfeito, a infraestrutura está impecável, zero atritos, esse é o Éden. Tá, entendi. Mas aí, os primeiros usuários entram no sistema e imediatamente encontram uma falha crítica na interface, que seria o livre-arbítrio. Essa é a queda. O famoso erro do usuário. Desiste, o programa continua rodando, mas os usuários começam a corromper o código básico. A inveja mortal entre os primeiros irmãos gera um erro fatal. E a corrupção do código-fonte fica tão sistêmica e generalizada que o desenvolvedor decide que não dá mais para lançar pequenos patches de correção, sabe? Ah, ele precisa de uma atitude mais drástica. Sim, ele aperta o botão e faz um hard reset global. O dilúvio seria essa formatação completa do disco rígido. Nossa, faz todo sentido. E aí o sistema reinicia só com o backup de uma única família, ali nos capítulos 6 a 9. Mas logo depois as descendências vão crescendo e os usuários já estão se juntando de novo. Para formar um bloco monolítico, né? Isso. Eles tentam hackear os limites do sistema, construindo a Torre de Babel no capítulo 11, o que obriga o desenvolvedor a fragmentar o código inteiro, espalhando os idiomas e dispersando a rede. Então, a minha hipótese é, observando essa estrutura de perto, podemos dizer que os primeiros 11 capítulos são basicamente um ciclo de ambição humana sendo freada por intervenções drásticas. A sua premissa está corretíssima. O texto demonstra mesmo a falha do projeto coletivo, mas eu faria uma ressalva importante à sua analogia do software. Opa, qual seria?
O problema do hard reset do dilúvio, e o que a narrativa deixa dolorosamente claro, é que um desenvolvedor formata um sistema para limpar o código corrompido, certo? Certo? Mas aqui, o texto insinua que a falha não estava no código que o sistema adquiriu. A falha estrutural está no hardware original. Caramba! A própria natureza humana carrega vulnerabilidade. Exatamente. O fascinante aqui é esse padrão. É por isso que o dilúvio falha miseravelmente em resolver o problema a longo prazo. A água limpa a terra, mas não altera a inclinação interna de quem sobreviveu. Fica intacta, e é isso que nos leva inevitavelmente para o colapso de Babel. Pois é. O texto está argumentando filosoficamente que quando a humanidade age como um bloco só, com uma ambição singular e sem limites, ela sempre tende à tirania ou a uma arrogância desmedida. Então a resposta narrativa para essa ambição desmedida é a fragmentação. Babel não é só um castigo, é tipo um mecanismo de defesa contra o poder absoluto concentrado. Precisamente. A dispersão das línguas é praticamente o atestado de óbito da abordagem global. A narrativa está declarando que o escopo macro atingiu um limite insustentável. Não dá mais para consertar o mundo lidando com o mundo inteiro de uma vez só. E é exatamente esse colapso coletivo que serve de palco para a mudança de paradigma mais dramática de toda a estrutura literária. E aqui a câmera dá aquele solavanco violento. Porque como a estratégia global deu errado e resultou nessa dispersão, a história exige uma mudança tática radical, né? Uma virada de chave total. O panorama mundial é completamente abandonado a partir do capítulo 12. De repente, a narrativa silencia o barulho daquelas nações em construção e foca em um único indivíduo no meio do nada. A entrada na fase dos patriarcas é vertiginosa. A gente sai de um escopo global e vai direto para Abraão. Sim, troca-se o destino do cosmos pela jornada de um homem e a promessa de descendência e de terra. É muito louco. E o nível de precisão literária dessa transição não pode ser subestimado de jeito nenhum. Ao focar em apenas uma linhagem, em Abraão, depois Isaac, o autor troca amplitude pela profundidade. Sai do macro para o micro. Exato. A partir desse momento, o destino de toda a criação descansa sobre os ombros de uma família nômade e profundamente vulnerável. Isso estabelece uma tensão dramática contínua ao longo dos capítulos. Porque o leitor sabe que essa família carrega uma promessa gigante, mas eles operam em um mundo cruel, né? Cheio de fome, viagens arriscadas ao Egito, guerras locais e impérios muito maiores que eles. A gente vê o encontro com Melquisedeque, o nascimento de Ismael, a tensão com Sodoma e Gomorra. Sim, até chegar no tão aguardado nascimento de Isaac. Mas é aí que o levanta um questionamento sobre as intenções de quem estruturou tudo isso. Manda, o que te incomoda aí? É que o contraste é muito brutal. A gente passa capítulos acompanhando alianças sagradas inquebráveis, promessas de terras inteiras, eventos de proporções épicas, tipo chuva de fogo consumindo cidades inteiras. Uma coisa bem cinematográfica. Super cinematográfica. Tudo isso enquanto a tensão se acumula para o nascimento do herdeiro. Mas aí, quando a história flui para o Isaac e a liderança passa de pai para filho, de repente o tom épico desmorona. Você diz ali no capítulo 27. Sim. A gente sai de chamas caindo do céu para um irmão enganando o outro com uma pele de cabra para roubar uma bênção de família. Sabe, um filho mentindo descaradamente pro pai e 12 cego na cama. É uma queda drástica de tom, sem dúvida. Como a narrativa justifica essa queda das grandes promessas para os truques familiares? Eu fico me perguntando se a estrutura faz isso de propósito para subverter aquele tropo do herói impecável dos mitos antigos, sabe? Olha, essa é uma observação fantástica. E a resposta é sim, é absolutamente proposital. Sério? Sério. Se a gente olhar para a literatura fundacional de outros povos do mundo antigo, os patriarcas e fundadores de nações são quase sempre deificados, né? Eles são retratados como semideuses, guerreiros invencíveis. Ou tipo poços de sabedoria moral que nunca erram. Exato. Pessoas inabaláveis. O brilhantismo e até a audácia dessa estrutura específica de Gênesis é construir a sua fundação em cima de pessoas reais e chocantemente falhas. Não dá pra negar que eles são falhos. A grande promessa cósmica agora depende de indivíduos que sentem inveja, que mentem, que traem. A genialidade aqui é demonstrar que a continuidade dessa linhagem não acontece através de milagres purificadores constantes.
O épico vira um drama de sobrevivência frágil. E muito humano, né? Demais. E o engano da bênção roubada pelo Jacó lá no capítulo 27 não é só um deslize moral. É um motor geográfico que impulsiona a próxima fase da história. Ah, claro, porque o truque tem um preço altíssimo. A bênção roubada não traz paz para o Jacó. Muito pelo contrário. Fratura a família e fratura a geografia do texto. Ele é forçado a fugir, né? Forçado a fugir de casa para não ser assassinado por Esaú, o irmão traído. E essa fuga serve como catalisador perfeito para a expansão da narrativa na parte 7 das nossas fontes. Ele vai para o exílio em Harã. Onde a vida dele vira de cabeça para baixo. Totalmente. Ele trabalha há anos a fio, de forma exaustiva, e acaba sendo enganado pelo próprio sogro nas questões do casamento com Raquel e Lia, o que, convenhamos, é uma ironia deliciosa. O mestre do engano provando do próprio veneno. E é nessa panela de pressão do exílio que nascem os 12 filhos, as bases das futuras tribos de Israel. Mas o que realmente me deixa completamente fascinada nessa sessão é o capítulo 32, quando ele retorna para casa. O retorno de Jacó é o ápice da tensão psicológica, porque ele passou décadas fora e agora precisa encarar as consequências daquele roubo inicial. Sim, ele tá marchando na direção do irmão que jurou matar ele. E a arquitetura do texto se torna quase poética aqui. Fica muito profunda. A narrativa poderia simplesmente colocar ele frente a frente com o irmão no dia seguinte. Mas não, na véspera desse reencontro aterrorizante com o Esaú, o texto força uma pausa bizarra. Aquele evento que transcende a lógica física. Exatamente. Jacó, o cara que passou a vida enganando os outros, passa a noite sozinho no escuro às margens de um rio e de repente entra numa luta corporal violenta com uma figura descrita como um anjo. Uma luta literal, né? Física. A minha leitura disso é que a estrutura está dizendo que ele precisa resolver suas pendências com o divino, enfrentando a própria natureza manipuladora dele, antes de conseguir consertar as relações humanas. É como se ele precisasse apanhar do divino antes de ter a permissão de olhar nos olhos do irmão que ele feriu. Essa análise acerta o alvo em cheio, especialmente no que diz respeito à identidade desse patriarca e da nação que vai carregar o nome dele depois. O conceito que define toda essa linhagem não é a paz inabalável, sabe? É a fricção, né? Exato, é a fricção. Se a gente mapear a trajetória dele, ele literalmente passou a vida inteira lutando. Nossa, verdade. Ele lutou com o irmão no ventre antes mesmo de nascer, lutou pela primogenitura, lutou anos no exílio para construir a família em Harã, e agora luta fisicamente na escuridão contra uma força cósmica, nacional gigante. Israel, no caso. Isso. A base desse povo não é estabelecida sobre uma obediência dócil. É sobre uma persistência brutal. Sobre a audácia de agarrar o divino no escuro e dizer, tipo, eu não vou te soltar até que você me abençoe. Uau! E essa tensão não resolvida é herdada diretamente pelos 12 filhos. O que nos lança de cabeça para a última parte do livro, para o clímax de toda essa arquitetura literária. É, porque os 12 filhos não perdem tempo em provar que aquela disfunção familiar é 100% hereditária, né? A dinâmica insustentável de favoritismo paterno e inveja nos joga direto na saga do José. O filho favorito com a túnica colorida. Esse mesmo. E, curiosamente, o cenário muda mais uma vez a partir do capítulo 37. A gente sai da poeira e das tendas nômades e somos transportados de volta para o epicentro do poder global da época, o Império Egípcio. É fascinante como a narrativa usa o Egito de novo. Ele já tinha aparecido lá atrás na história de Abraão, mas agora vira o grande palco final. Vira o cenário principal. E todo mundo conhece o desenrolar básico, né? O ciúme leva os irmãos a venderem o José como escravo e a vida dele no Egito vira uma montanha russa. Uma sucessão de quedas e ascensões muito brutais. Dos capítulos 39 a 41. Ele vai da casa do mestre para a prisão injustamente, passa anos no esquecimento absoluto. Até que a habilidade dele de decifrar sonhos altera completamente o tabuleiro. E para mim, os capítulos de José são lidos quase como um thriller político contemporâneo. Com certeza. Tem traição familiar, prisão injusta, decifração de crises iminentes e, do nada, a ascensão ao cargo de primeiro-ministro.
É uma transição de status social na velocidade da luz, de prisioneiro esquecido a governador absoluto do Egito. Mas eu sempre fico com uma dúvida. Nessa estrutura toda, a ascensão do José é só uma história de sucesso pessoal, tipo uma biografia inspiradora, ou é a grande amarração final para toda aquela bagunça geracional? Olha, é definitivamente a grande amarração final, e de um jeito muito estratégico. Porque o que é realmente engenhoso não é só a ascensão dele, mas o mecanismo literário da crise macroeconômica. A fome global, se disse. Sim, o texto projeta uma fome implacável. E essa fome não é apenas um evento meteorológico, é um dispositivo arquitetônico cirúrgico. A narrativa desenha uma escassez de recursos global, especificamente para forçar esses irmãos distantes a viajarem para o Egito. Ah, entendi. Para ficarem na mesma sala com o irmão que eles venderam sem saber quem ele é, lá nos capítulos 42 a 45. Exato. É uma panela de pressão projetada para forçar um reencontro que seria psicologicamente e geograficamente impossível de outra forma. E isso resolve, de uma vez só, múltiplas pontas soltas. Me dá um exemplo de como fecha essas pontas. Primeiro, o fechamento do ciclo moral. Lembra daquela dinâmica lá no começo com os primeiros irmãos da história fora do Éden? Caim e Abel. O primeiro homicídio motivado por inveja fraterna. Perfeito. A estrutura aqui espelha exatamente a mesma emoção. O ciúme quase letal entre irmãos, que levou à venda do José. Mas desta vez o desfecho é completamente subvertido. Nossa, virou a chave. Em vez de terminar em sangue, o irmão que tem o poder absoluto escolhe o perdão e a reconciliação. Exatamente. O trauma original da humanidade narrada, que é a fratura entre irmãos, encontra uma cura ou pelo menos um perdão estrutural através de um processo super tortuoso de arrependimento testado lá no Egito. Então, além de ser um thriller político sobre ascensão no poder, funciona tipo como um antídoto literário para a falha daqueles primeiros usuários do sistema, o bug da violência fraterna finalmente corrigido. E não por um dilúvio externo, mas por uma decisão interna. Essa é a leitura exata da dinâmica interna da família. E, em segundo lugar, tem a resolução puramente pragmática e geopolítica para encerrar o livro. O que seria isso na prática? Pensa bem. A promessa cósmica inicial exigia que essa linhagem sobrevivesse e se multiplicasse para virar uma grande nação, certo? Certo, a promessa lá para Abraão. Só que eles eram nômades extremamente vulneráveis vivendo numa terra hostil. A crise forçada da fome coloca o governador no poder, mas também atrai toda a família do Jacó para descer para o Egito. E eles passam a viver de forma protegida dentro das fronteiras do império mais abundante e seguro do mundo conhecido na época. A narrativa organizou o caos do mundo inteiro só para colocar essa família específica na incubadora perfeita do Egito? É isso. Isso garante a sobrevivência física deles e planta as sementes para a formação demográfica da nação que vai protagonizar os próximos grandes eventos históricos. Caramba! É impressionante parar por um segundo e tentar visualizar a envergadura de todo esse arco que a gente acabou de percorrer hoje. É monumental. Para quem curte a forma como histórias são construídas, a lição de roteiro aqui é totalmente atemporal. Porque nós, como audiência, só nos importamos com o destino do universo inteiro se a gente se importar profundamente com as pessoas na sala de estar, sabe? É a conexão emocional que ancora o épico. Sim, e esse texto antigo parece ter inventado essa premissa. Pensa só, nós abrimos a leitura encarando a imensidão do cosmos, a separação da luz e das trevas, sobrevivemos a arcas navegando sobre um mundo submerso. Assistimos à construção da Torre de Babel tentando arranhar os céus. E então a grande lente se fecha. Entramos na poeira dos pastos, ouvimos sussurros de traição em tendas, acompanhamos o suor de lutas noturnas por identidade e terminamos a história caminhando pelos corredores burocráticos e frios de um império estrangeiro, lidando com distribuição de grãos. É uma viagem insana. E não existe, nenhuma tentativa de higienizar a história. Não mesmo. E essa recusa em higienizar as falhas é o que confere ao texto sua resiliência através dos milênios. A providência que move essa narrativa não usa uma borracha mágica para apagar a mentira ou a disfunção humana. Ela incorpora isso. Obstinadamente. Ela transforma as falhas mais grotescas dos protagonistas na própria argamassa que constrói o futuro deles. O que nos leva inevitavelmente para a linha de chegada desse documento,
lá nos capítulos 48 a 50. Nossa, os eventos finais. Ao analisar os instantes finais dessa estrutura gigante, as bênçãos finais e as mortes, fica uma sensação de que a simetria arquitetônica planejou um contraste muito deliberado para quem lê até a última página, né? Com certeza. E eu acredito que esse contraste é a reflexão mais provocativa para a nossa audiência carregar depois dessa análise de hoje. Deixa o pessoal pensando então, manda bala. Se a gente se basear estritamente na estrutura de transição de cenários que acabamos de debater, a gente percebe que tudo teve seu início com a explosão vibrante da vida orgânica. Lá no Gênesis 1 e 2. Isso. O projeto original, estabelecido na abertura, era um paraíso global. Um jardim exuberante, onde a humanidade andava sem barreiras, em harmonia total com a sua origem. É o Éden perfeito. Mas, se a gente olhar atentamente para a última linha que encerra essa tapeçaria colossal, no capítulo 50, a obra inteira culmina com a imagem de funerais. A estrutura finaliza com a morte daquele patriarca, Jacó, e do governador, José. Nossa, é verdade. E mais, com a família vivendo não na terra que lhes foi incansavelmente prometida pelas alianças cósmicas, mas estabilizada e enraizada nas planícies do Egito. Como estrangeiros. Exatamente. Como é que uma narrativa que abriu suas cortinas com o design arquitetônico de um paraíso universal termina com uma única família, selando seus patriarcas dentro de caixões e vivendo como meros hóspedes no domínio de um faraó? É um contraste absurdo. Fica o convite para quem está ouvindo refletir sobre o que isso significa. O que essa estrutura milenar está tentando nos dizer sobre como os conceitos de lar, de destino e de promessa podem se transformar de maneiras tão inimagináveis entre a primeira e a última página. Nossa, é um peso literário e tanto para se digerir. Pessoal, nós começamos essa análise com os olhos colados na lente de um telescópio colossal, mapeando o infinito, e encerramos a jornada olhando pelas lentes de um microscópio, analisando o silêncio de um caixão no Egito. É uma viagem que muda a nossa perspectiva sobre roteiro e narrativa para sempre. Com certeza. Entender como a narrativa sustenta e justifica essa mudança absurda de gravidade é o que torna esse texto tão atemporal. E olha, muito obrigada a todo mundo da nossa audiência que acompanhou mais essa nossa exploração aprofundada de fontes de hoje. Um abraço a todos e continuem questionando a arquitetura das histórias que moldam o nosso mundo. É isso aí, até a próxima análise, pessoal. Tchau, tchau.